Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Coronel Bicaco. Sempre com o foco, é claro, no concurso público. Vamos estudar essa lei orgânica para aprender bem aquilo que pode ser cobrado na prova do nosso concurso e para que cheguemos no dia da prova em condições aí de gabaritar a legislação. Como é que vai funcionar o nosso estudo? Eu vou passar aqui para vocês a lei orgânica, mostrando os pontos importantes da lei, dando as explicações necessárias. Vocês têm essa apostila em PDF aqui no curso. E também teremos um simulado no final. Quando a gente concluir o estudo de toda a legislação municipal prevista no edital, teremos um simulado com questões que eu mesmo vou elaborar no estilo da banca, para que vocês possam treinar antes da prova, claro, e a gente vai ter a correção em vídeo desse simulado. Eu vou corrigir aqui na tela cada uma das questões também, para que vocês possam fazer uma boa revisão e possam chegar lá no dia da prova com todas as condições de gabaritar. Vamos ao que interessa, pessoal. Lei Orgânica de Coronel Bicaco. Pessoal, o que é uma lei orgânica? Todo município tem a sua lei orgânica. É a lei que traz as principais regras de funcionamento do município, que é o que a gente vai estudar. O artigo 1º apresenta que a organização político-administrativa aqui do município rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, além, é claro, das regras da Constituição Federal e Constituição Estadual. Tranquilo. Quando essa lei foi feita, e aqui tem a data, né? Lá em 1990 foi feita a lei orgânica, foi mantido o território do município. E os limites do território do município só podem ser alterados desde que seja preservada a continuidade e unidade histórico-cultural do ambiente urbano. É isso que nós temos. Cidade de Coronel Bicaco é a sede do município e os símbolos do município, instituídos em lei, são a bandeira, o brasão e o hino. Esses os símbolos do município de Coronel Bicaco. Bom, competência. A competência é aquilo que cabe ao município fazer. E o município de Coronel Bicaco, no exercício da sua autonomia, porque os municípios são autônomos, vai, por lei, disciplinar atos e medidas de assuntos de interesse local aqui do município. Vai organizar os seus serviços administrativos. O município, a prefeitura, vai organizar como que é prestado o serviço, os diversos serviços prestados à população. Vai administrar os seus próprios bens, os bens municipais, desapropriar por necessidade, interesse social, nos casos previstos em lei, estabelecer o planejamento municipal, é muito importante que haja o planejamento, disciplinar o serviço de limpeza pública e a remoção de lixo, a coleta do lixo, tanto lixo tóxico quanto lixo domiciliar, prevenção de incêndio, licenciar estabelecimentos industriais e comerciais. Se tu quer abrir uma loja, se tu quer abrir um negócio, um restaurante no município, tu precisa de um alvará da prefeitura, não é? Tu vai pedir uma licença e a prefeitura vai dar ou não a licença para funcionamento. O município também vai fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos, que hora pode abrir, que horas fecha e tudo mais, dias também, inclusive, né? Organizar, seja diretamente ou por concessão ou permissão, serviços públicos. O município presta muitos serviços e outros ele pode fazer a concessão para que a iniciativa privada preste. Promover o ordenamento territorial, a proteção do patrimônio histórico-cultural do município, cuidar da saúde e assistência pública e também da proteção das pessoas com deficiência, proteção ambiental, fomento, incentivo à agropecuária, promoção de moradias e melhorias das condições habitacionais e do saneamento básico, o combate a causas da pobreza, a questão da assistência social, também o registro e acompanhamento dos direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais aqui no território, política de educação para a segurança do trânsito, zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual, desta lei orgânica e leis que tenham a ver com o município, disciplinar o desenvolvimento urbano, Código de Edificação e Obras, que é o código que traz as regras para a construção e edificação no município, e instituir e arrecadar os tributos da sua competência. O município cria os tributos por meio do seu código tributário e também arrecada, faz a cobrança.
elaborar e executar o seu orçamento e também celebrar convênios, parcerias com a União, estados e municípios. Então aí estão as competências, as atribuições do município. A banca cobra de vez em quando em prova, é bom a gente conhecer o que cabe ao município fazer. E a banca, na hora da prova, pode tentar misturar essas atribuições do município com atribuições que sejam do governo federal, por exemplo, porque lá na Constituição Federal tem algumas atividades que somente a União poderá fazer, e às vezes a banca mistura também essa situação. Bom, vedações ao município. O artigo 3º traz algumas coisas que são vedadas, que são proibidas ao município de Coronel Bicaco. O município não pode estabelecer cultos religiosos, não pode criar igrejas, nem subvencionar, nem dar dinheiro para elas, nem impedir o funcionamento ou manter com seus representantes relação de dependência ou aliança. A única coisa que pode, a única coisa que é ressalvada nessa proibição é a colaboração de interesse público. Colaboração de interesse público seria, por exemplo, uma entidade religiosa fazendo uma ação social para ajudar os carentes e o município ajuda também. Isso pode ser até feito. Agora, em resumo, então, o que a gente pode extrair e lembrar desse primeiro inciso? Município não se mete com religião. O município não vai criar religião, não vai dar dinheiro para elas, nem ter dependência com elas. É isso. Segunda proibição, o município não pode recusar fé aos documentos públicos. O documento público tem fé pública, tem que ser aceito pelo município. O município não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Quer um exemplo disso? Nesse concurso público, se eu nasci em Coronel Bicaco, se eu moro em Coronel Bicaco, ou se eu nunca pisei em Coronel Bicaco, tem diferença? Não tem. Por quê? O município não pode dar preferência para quem já mora no município num concurso público, por exemplo. Então o município vai tratar todos iguais. E quem for melhor nessa prova, e que tem que ser você que está me assistindo, vai ficar com a vaga. Porque o município deve criar, o município não pode, é vedado, é proibido ao município criar distinções entre brasileiros. Deve o município tratar todos da mesma forma. Que mais que é vedado ao município? Utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração os seus bens ou serviços. Não pode o município utilizar, não pode ser utilizado os recursos do município para promoção pessoal dos políticos. Também é vedado doar o direito real de uso de seus imóveis, outorgar isenções fiscais ou permitir a remissão, que é o perdão de dívida, sem interesse público justificado. Não pode estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou seu destino. Quer dizer, não pode mudar o valor do tributo pelo fato do bem vir de fora do município ou ir para fora do município. Para todos vai ser o mesmo tributo. E o mais importante, ou um dos mais importantes para fins de prova, instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, essa é uma pegadinha que a banca pode fazer na prova, que é trocar o sem lei por lei. Por quê, pessoal? O prefeito ou prefeita de Coronel Bicaco não pode pegar a caneta, fazer um decreto e aumentar um tributo. Não pode. Se quiser instituir ou aumentar um tributo, o prefeito ou prefeita vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e, se a Câmara aprovar, poderá aumentar ou criar o tributo. Então, pode criar ou aumentar tributos? Pode, desde que seja por lei. Sem lei, não pode. Sem lei, é vedado. É isso, então, que nós temos. E, pessoal, tem muita chance da banca fazer uma questão sobre essas vedações. A nossa banca, nas provas dela, vocês podem pegar provas anteriores até para comparar, ela costuma trazer essas situações e ela traz o enunciado. Ao município é vedado. Ela vai copiar algumas delas, talvez vai mudar uma ou outra e vai perguntar no final quais estão corretas. E aí vocês vão marcar, está correta apenas a 1, 1, 2, apenas 1, 2 e 3. Enfim, a banca gosta muito de fazer questões nesse formato, por isso é importante que vocês já entendam essas vedações e memorizem, fazendo leitura repetida às vezes, porque na hora da prova a banca vai trocar uma palavrinha aqui para tentar enganar vocês. Bom, vamos adiante. O artigo 4º traz os poderes do município. O município tem 2 poderes.
o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura. Não existe no município o poder judiciário. Às vezes, as bancas fazem uma pegadinha dizendo que existe no município os poderes legislativo, executivo e judiciário. E aí está errado. E por que a banca faz essa pegadinha? Porque lá na Constituição Federal ou na Constituição Estadual, nós vamos encontrar os três poderes. Porque existe o Poder Judiciário Federal e o Poder Judiciário Estadual. Agora, Poder Judiciário Municipal não existe. O município tem somente esses dois poderes. Muita atenção com isso na hora da prova. Pode também ser uma pegadinha da banca. Bom, esses poderes, importante observar que são independentes um do outro, né? Eles funcionam de forma independente, a Câmara e a Prefeitura. Maravilha! Bens municipais é tudo que pertence ao município. Em regra, quem administra é o prefeito, exceto aqueles que são utilizados nos serviços da Câmara. E a aquisição de bens, sempre que o município vai comprar um bem, ele tem que ter uma autorização da Câmara Municipal. Muito bem. Nós temos aqui que o município deve cuidar do seu patrimônio e deve ter registrado, então, todos os seus bens. E esse registro, eles vão fazer um inventário patrimonial e anualmente eles devem fazer a conferência. Todo ano eles conferem para ver se todos os bens continuam lá no setor. A administração pública. Pessoal, aqui nós temos umas regras que lembram muito o que tem no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública municipal vai observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. São 4 princípios. Lá na Constituição Federal tem mais um, né? A eficiência. Professor, por que na lei orgânica aqui de Coronel Bicaco são só 4 princípios e na Constituição são 5? O município não se preocupa com a eficiência? Não, não é isso. É que essa lei orgânica foi feita em 1990. E quando essa lei orgânica foi feita, lá na Constituição Federal, ainda não existia a eficiência. Depois, em 1998, eles colocaram na Constituição Federal o 5º princípio, que é a eficiência. E o município de Coronel Bicaco não mudou mais a sua lei depois disso. Por essa razão, pessoal, que tem 4 princípios aqui e 5 na Constituição. E na hora da prova, a banca só vai poder perguntar da forma que está aqui, se for uma questão sobre a lei orgânica. Então, para a nossa prova, são esses 4 princípios que estão aqui na lei orgânica de Coronel Bicaco. Aí vem a questão da investidura em cargos públicos. Como a gente sabe, para que eu seja investido em um cargo, eu preciso de concurso público. Por isso que a gente está aqui estudando, para que vocês consigam o cargo. Tem situação que não precisa de concurso? Tem, que é o cargo em comissão, né? O cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. O CC é livremente escolhido pelo prefeito ou prefeita do município, mas ele não tem estabilidade, ele pode a qualquer momento ser exonerado. Já vocês que vão passar no concurso, vão fazer um estágio probatório e vão adquirir estabilidade. Então essas são as principais regras aqui. Lembra muito a Constituição Federal, no artigo 37. E nós temos aqui uma disposição que eu acho importante para a nossa prova, no artigo 16. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Pessoal, por que isso? Porque, naturalmente, a Câmara de Vereadores tem muito menos servidores do que a Prefeitura, não é? Sim. Então, não seria mais fácil para a Câmara de Vereadores pagar mais para os seus servidores do que a Prefeitura? Sim, porque são menos servidores. Mas para evitar isso, para evitar que os servidores da Prefeitura fiquem ganhando menos que os da Câmara, eles colocam aqui na lei orgânica essa regra, que os vencimentos dos servidores da Câmara não podem ser maiores que os pagos pela Prefeitura. Então, se eu tiver 2 cargos com a mesma função na Câmara e na Prefeitura, o cargo da Câmara não pode ganhar mais que o da Prefeitura. É isso. Não pode ser superior, então. O que a banca pode fazer na prova aqui para tentar te enganar? Ela pode inverter. Ela pode falar assim, ó, os vencimentos do Executivo não podem ser superiores ao do Legislativo. Errado, é o contrário. É o do Legislativo que não pode ser maior que o do Executivo, certo? O Executivo, então, é o limite. É isso, pessoal. E aí tem
a regra de acumulação de cargos, né, que não pode acumular cargos, exceto nos casos que a Constituição Federal permite. E aí nós temos 3 situações que é possível acumular. 2 cargos de professor, um de professor com um técnico ou científico, ou 2 cargos de médico. Assim estava também a Constituição quando essa lei orgânica foi feita. Depois, o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal foi alterado. Já faz bastante tempo, mas foi depois de 1990, claro, e eles substituíram o médico por profissionais da saúde. Então, hoje, na prática, profissionais da saúde também podem acumular cargos. É isso que nós temos, então, na acumulação de cargos. Bom, o que nós temos ainda de importante? Para que o município crie uma empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação, é necessário uma lei específica aprovada pela Câmara. Então, para que a prefeitura crie uma entidade dessas, da administração indireta, é necessária a autorização da Câmara por lei. Muito bem. Publicidade, isso cai bastante em prova. Pessoal, a publicidade feita com dinheiro público, ela só é legítima se ela tiver caráter educativo, informativo ou de orientação social. E nela não pode constar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de alguma autoridade. Então ninguém pode fazer uma propaganda com dinheiro público para fazer promoção pessoal ou para fazer algo que não tem esse caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, a propaganda feita com dinheiro público vai ser para essas esferas, né? Por exemplo, uma campanha pelo uso de preservativo, se dirigir não beba. Esse tipo de conscientização está dentro desse caráter educativo. Também pode ser informativo. População do município abriu um concurso público. População do município tem um novo posto de saúde no município. População mudou o horário do posto de saúde. Enfim, esse tipo de situação pode ser feita com dinheiro público. Não é possível que tenha promoção pessoal em nenhuma hipótese, certo? Atos de improbidade. Políticos ou servidores que cometem atos de improbidade administrativa estão sujeitos a essas penalidades. Podem ficar com os direitos políticos suspensos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, devolver aos cofres públicos o prejuízo causado. Essa improbidade administrativa que está regulamentada na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, que prevê justamente essas penalidades para quem comete atos de improbidade, que são atos, né, de desonestidade com a coisa pública. Bom, e nós temos ainda, no artigo 23, a regra da responsabilidade, a responsabilidade objetiva do poder público. Porque as pessoas jurídicas de direito público, o município, por exemplo, de Coronel Bicaco, é uma pessoa de direito público. E as de direito privado, que são prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Então, se um servidor aqui do município de Coronel Bicaco causa um prejuízo a um particular, essa pessoa vai processar e cobrar do município a sua indenização. E o município vai pagar. É isso. Depois que o município paga, ele pode fazer ação de regresso, cobrando do servidor o prejuízo causado. Essa regra da responsabilidade do município pelos atos dos seus servidores. Sobre os serviços públicos municipais, nós temos aqui nesta lei que são servidores todos que de alguma forma trabalham no município, ocupando cargo, função ou emprego. Bom, a lei, que é o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores, deve assegurar para os servidores esses direitos aqui listados. Nenhum servidor do município vai poder ganhar menos que o salário mínimo, vai ter o direito ao 13º, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, é o adicional noturno, porque é cientificamente comprovado que trabalhar à noite deixando de dormir causa prejuízos à saúde, envelhecimento precoce e tudo mais. Salário família para os seus dependentes. Duração do trabalho, um limite de duração do trabalho não superior, então, a 8 horas por dia e 44 por semana. Repouso semanal remunerado, remuneração por hora extra, né, o adicional de hora extra, pelo menos 50%, férias todo ano, e nas férias tem pelo menos 1/3 a mais,
licença gestante, que tem que ser de pelo menos 120 dias, licença paternidade, redução dos riscos do trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, para evitar acidentes, evitar problemas de saúde contraídos em razão do trabalho, adicionais de insalubridade, penosidade, periculosidade e proibição de diferença de salários por pessoas que fazem a mesma função, independente de qualquer preconceito por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Todos que estão na mesma função devem receber a mesma remuneração. O artigo 25 traz regras sobre aposentadoria. Aqui eu acho improvável que a banca cobre em prova. Por quê? Porque essas regras que estão aqui estão desatualizadas. A Constituição Federal passou por muitas reformas de previdência, em 98, 2003 e 2019. 3 reformas de previdência. 3 reformas que mudaram essas regras. Então, isso aqui está bem desatualizado. Eu acho improvável que venha aparecer na nossa prova essa parte sobre a aposentadoria. Estabilidade. Aqui na lei diz, são estáveis após 2 anos os servidores nomeados em virtude de concurso público. Pessoal, isso está desatualizado também. Quando essa lei foi feita era assim. Em 1990, quem passava no concurso trabalhava 2 anos e adquiria estabilidade. Em 1998, a emenda constitucional 19 de 98 alterou o artigo 41 da Constituição Federal, aumentando para 3 anos. E aí, a lei orgânica não foi mais alterada. Então, nós ficamos com a seguinte situação. A lei orgânica diz que são 2 anos para adquirir estabilidade, a Constituição Federal diz que são 3. O que vale na prática? A Constituição Federal, porque ela está acima da lei orgânica, ela vai prevalecer na prática. Professores, se cair em prova, se cair uma questão dizendo que aqui na lei orgânica a estabilidade está prevista após 2 anos, isso está certo ou errado? Está certo. Porque a lei diz 2 anos, mas na prática valem os 3 anos. A banca, que vai fazer a nossa prova aqui, não tem cobrado isso. A banca não tem cobrado coisas que na lei orgânica estão desatualizadas em relação à Constituição. Então eu espero que ela não pergunte. Se ela perguntar a estabilidade, que ela pergunte de acordo com a Constituição Federal, que lá está certo o prazo de 3 anos. Aqui, na lei orgânica de Coronel Bicaco, não está desatualizado, né, o prazo, ainda está 2 anos. Né? Então, eu acredito que eles não vão perguntar em prova, mas se perguntarem, se o enunciado da questão disser de acordo com a lei orgânica, a resposta seriam 2 anos. Muito embora a gente saiba que na Constituição Federal o prazo já aumentou para 3 anos há muito tempo, e vocês que vão passar nesse concurso vão fazer um probatório de 3 anos para adquirir estabilidade. E as regras para o servidor em mandato eletivo? Essa aqui está atualizada, pessoal. A regra para o servidor eleito para o mandato eletivo é a seguinte. Se o servidor for eleito para um mandato fora do município, ele foi eleito deputado, senador, presidente, governador, o que vai acontecer? Ele vai ficar licenciado do cargo enquanto está no mandato. Então, ele não trabalha e não recebe aqui pelo município, trabalha e recebe lá pelo mandato político. Quando terminar o mandato, ele volta e reassume o seu cargo. Essa é a primeira situação, então, quando é um mandato federal ou estadual. Muito bem. Se o servidor é eleito prefeito, aí ele vai ser afastado do cargo e pode optar pela remuneração. Como assim optar pela remuneração? Se por acaso o servidor tem uma remuneração maior que a do prefeito, ele pode, enquanto estiver no cargo de prefeito, continuar com a sua remuneração do cargo. Agora, se a remuneração dele for menor que a do prefeito, o que geralmente acontece, ele vai ficar afastado do cargo e sem a remuneração do cargo, vai receber só a remuneração de prefeito. Isso que é o mais comum de acontecer. Se o servidor é eleito vereador, bom, se ele é eleito vereador, eu tenho que responder uma pergunta. Tem compatibilidade de horários? Tem compatibilidade de horários entre o cargo que ele ocupa e a função de vereador? Se tiver, ele trabalha nos 2 e recebe nos 2. Ele acumula os cargos e as remunerações. Se não tiver compatibilidade de horários, aí ele vai ficar afastado do cargo e ele pode optar pela remuneração. Vai receber só uma das 2 remunerações. Caso a remuneração dele do cargo seja maior que a de vereador, ele vai ficar atuando como vereador, mas recebendo só a remuneração do cargo. Pessoal, é muito comum, na maioria dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, é muito comum que o vereador acumule. Por quê?
A maioria dos municípios, a Câmara se reúne uma vez por semana, e às vezes nem isso, às vezes 3 vezes por mês. Então, muitas vezes o servidor consegue acumular, trabalha nos dois, recebe pelos dois. Muito bem, essas são as regras, então, que nós tínhamos gerais aqui sobre o município. Agora, nós vamos entrar num grande capítulo que trata do poder legislativo. Agora nós vamos conhecer as regras de funcionamento da Câmara Municipal. Este capítulo é muito cobrado em provas, tem muita chance de ter questões aí na nossa prova sobre este capítulo do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, que é exercido pela Câmara, aí tem o endereço dela, onde fica a sede e tudo mais. Os vereadores são eleitos para o mandato de 4 anos, como a gente sabe, assim como o prefeito. E nós temos aqui no artigo 30 a regra das votações. Como é que são as aprovações das matérias na Câmara Municipal? Pessoal, o artigo 30 prevê que, salvo disposição em contrário desta lei, as decisões são por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. O que está dizendo aqui, pessoal? Que, em regra, se essa lei não disser o contrário, para que eu aprove algo, eu preciso da maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes no dia da votação. Só não vai ser assim quando essa lei disser que exige maioria absoluta ou de 2/3. A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, estejam eles presentes ou não. E a de 2/3 seria uma fração. Professor, está muito teórico aqui, eu não estou entendendo isso na prática. Quantos votos eu preciso afinal? Bom, a lei orgânica não diz a quantidade de vereadores. Então, aqui na lei orgânica não tem a quantidade de vereadores, eles não podem perguntar numa prova sobre a lei orgânica quantos vereadores tem no município. Mas, vamos supor, então, que sejam 9, só para a gente ter um número hipotético aqui, só para que a gente possa entender essas maiorias, tá? Se forem 9 vereadores, como é que vai funcionar as maiorias? Bom, a maioria de 2/3 vão ser 6 votos, né? Claro, porque 2/3 de 9 são 6. Então, se a matéria exigir 2/3 para aprovação, é porque ela precisa de 6 votos. Se a matéria exige maioria absoluta, a maioria absoluta é mais da metade do total. O total são 9, então seriam 5 votos. Muito bem. E a maioria simples? Depende. Depende de quantos estão presentes. Se eu tenho sessão da Câmara hoje e estão presentes os 9 vereadores, a maioria vai ser 5. Mas, se estiverem presentes 7 vereadores, com 4 votos eu já tenho mais da metade. Se estiverem presentes 5 vereadores, com 3 votos eu tenho mais da metade. Então, a maioria simples é mais fácil de ser alcançada. E na maioria dos casos é assim. Mais da metade dos presentes aprova. Só não vai ser assim quando a lei exigir maioria absoluta, que aí eu vou precisar de 5 votos, ou maioria de 2/3, que aí eu vou precisar de 6 votos. Bom, e para que tenha uma votação, é necessária a presença da maioria absoluta. A maioria absoluta, a gente viu que são 5 vereadores. Então, se tem sessão na Câmara hoje e tem algo a ser votado, só vai ter votação se pelo menos 5 vereadores estiverem presentes. Se tiver sessão na Câmara e tiver só 4 dos 9 vereadores presentes, não pode votar nada. Lembrando que a lei orgânica não diz a quantidade de vereadores, tá? Eu estou utilizando esse número 9 como um exemplo, só para a gente entender aqui essas maiorias, certo? Muito bem. Concluímos, então, a primeira parte do estudo sobre a lei orgânica aqui de Coronel Bicaco. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar estudando os principais pontos da lei orgânica do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.